Muito bem. Nós estamos, infelizmente, sem a projeção hoje, um probleminha técnico, o retorno tem e a gente não tem aqui, né? Mas nós vamos fazer o estudo e você acompanha aí pela Bíblia ou pelo celular. Vamos dar continuidade ao primeiro capítulo de Romanos, a partir do verso 8º. É muito interessante que nós vimos assim, do versículo 1º ao versículo 7º, como se Paulo tivesse falado assim: oi, igreja em Roma, tudo bem? Aqui é Paulo, estou escrevendo para vocês. E a gente viu aquele tanto de coisa, tanto de informação nessa abertura. Aí, meus irmãos, é incrível, tanto de conteúdo. Eu fico pensando, se Paulo não tivesse as limitações temporais, históricas que existiam, né? Porque escrever era muito difícil na época, muito difícil. Era muito custoso e muito lento, né? Hoje é tão fácil, você senta num computador e digita assim, rapidamente. Hoje você digita, você não precisa digitar, você fala e aparece já todo o negócio digitado direitinho. Então, eu fico pensando, se Paulo estivesse no nosso meio hoje em dia, uma carta aos Romanos, que tamanho que seria? Porque, né, de fato, ele tinha muito conteúdo, tinha uma expectativa muito grande em relação a essa igreja. E ele começa a segunda parte da carta, né, que é o versículo 8º, ele fala assim: antes de tudo, olha só, quer dizer, ele fez a abertura, mas antes de entrar no assunto, ele falou assim: antes de eu entrar no assunto que eu quero falar com vocês, antes de tudo, e faz mais várias considerações que nós vamos ver cuidadosamente. Ele fala assim: antes de tudo, sou o quê? Grato. Sou grato a meu Deus. E isto é incrível, meus irmãos, esse sentimento de gratidão que deve existir entre aqueles que são chamados filhos de Deus. Paulo, em pouco tempo, seria preso, condenado e morto por causa do Evangelho. Mas nada disso abalava o espírito de Paulo. Ele falou assim: eu sou grato a Deus. Lá em Efésios capítulo 5, verso 15, queria que você lesse isso conosco aí. Efésios 5, 15 diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo era uma pessoa que ensinava constantemente às igrejas que ele tinha influência, que a gente levasse uma vida que agradecesse a Deus. Que a gente entendesse que Deus deve ser o centro da nossa vida e, em função disso, a gente deve ser grato a Deus. Então, ele fala assim: antes de eu conversar com vocês sobre o que eu quero conversar com vocês, antes de tudo, eu quero primeiro agradecer a Deus. Eu acho que esse deve ser um sentimento também em nossos corações, né? Eu acho que muitas vezes a gente se deixa envolver tanto pelos problemas da vida que a gente esquece que mesmo na dificuldade a gente deve agradecer a Deus. E ele continua: ele agradece a Deus como? De que forma? Qual a maneira que ele encontra para agradecer a Deus pela igreja em Roma? Mediante Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo. E ele, mediante Jesus Cristo, ele agradece a Deus por
todos vocês. Olha só, a gente tem que entender que a mensagem central de Paulo, ela é extremamente cristocêntrica. Abra lá sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. A gente vai ler do 3 ao 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. De que forma Paulo considera que isso aconteça? Pois há um só Deus e um só o quê, meus irmãos? Qual é o termo que Paulo usa aí? Mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quantos mediadores? Um só. Quem que é ele? Cristo Jesus. O qual se entregou a si mesmo, ou seja, Jesus Cristo se entregou a si mesmo, como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Até o versículo 6. Queridos, quando Paulo fala, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante a Cristo, este mediante é de mediado, por intermédio de. Nós devemos entender que o nosso relacionamento com Deus só pode ser restaurado exclusivamente mediante quem? Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro modo, não há obras, não há mérito em nós, não há nada que possamos fazer que nos faça restabelecer o nosso relacionamento com Deus. É exclusivamente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo falou em João que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, antes de tudo, eu agradeço a Deus por intermédio, mediante, mediado por Cristo Jesus, por todos vocês. E ele se dirige então à igreja em Roma. Por que ele estava agradecendo a Deus? Através de Jesus Cristo. Porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. E aí eu queria fazer uma pausazinha aqui para a gente entender uma questão histórica. Quando muitos acreditam, meus irmãos, aqui pode, né? Então, muitos acreditam, queridos, que quando a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo, está muito ligado ao poder e à estruturação que houve no mundo da época com o Império Romano. O Império Romano, para facilitar a logística até de tropas e da questão de controle sobre o seu vasto império que se fez em praticamente todo o mundo civilizado, construiu várias estradas. Era tão bem construída que tem estrada da época que é preservada até o dia de hoje. E é centro de turismo muito grande, gente que quer andar na estrada que foi construída no Império Romano. Tem várias dessas estradas preservadas até hoje. Olha a qualidade. Isso fez com que surgisse um ditado popular que até hoje se fala: todas as estradas, todos os caminhos levam a Roma. Qual que era a ideia de Paulo? Porque Paulo, eu falei semana passada com os irmãos, que nós não sabemos como surgiu a igreja em Roma. A teoria mais aceita é que quando da descida do Espírito Santo em Pentecoste e que Pedro pregou o evangelho lá, e o texto diz que 3.000 pessoas se converteram, e que o texto bíblico fala que tinham muitas pessoas de onde? De Roma. É razoável entendermos, acreditarmos, que aquelas pessoas se converteram e levaram o evangelho para a igreja em Roma. E Paulo, sabendo do crescimento do evangelho em Roma, falou assim: gente, se a gente conseguir, olha só, estruturar bem a igreja de Roma,
todo mundo vai conhecer sobre Jesus Cristo, porque todos os caminhos levavam a Roma. Essa era a perspectiva de Paulo fazer da igreja de Roma uma igreja que fosse saudável teologicamente, para que aquilo se espalhasse, para que as pessoas pudessem, os cristãos pudessem afluir para lá por causa da disponibilidade de caminhos seguros que havia no Império Romano. Então, ele falou assim, gente, eu estou muito feliz por essa igreja. Porque em todo o mundo está anunciado. Por que todo mundo? Porque era fácil. Roma era o centro, eu brinco aqui, como se Roma era um umbigo da civilização ocidental da época. E todo mundo ia a Roma. Então, em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. E ele vai trabalhar, então, depois, todo o conceito, e nós vamos ver aqui com calma, né? Toda a teologia paulina passa, então, na carta aos Romanos, porque ele tem interesse específico missionário naquela igreja. Aí eu fico pensando se isso também não é um pouco verdade aqui. Né? Apesar de nós não sermos uma capital, Poços de Caldas é a maior cidade da região. Será que Paulo, se fosse escrever uma carta para a PIB de Poços de Caldas, escreveria, fala assim, olha, sou grato a Deus mediante Jesus Cristo, porque em todo o sul de Minas está sendo anunciada a fé que vocês têm? Será que essa disponibilidade de sermos um centro, que as pessoas do interior vêm para cá, seria um modo de Deus nossa igreja para alcançar as cidades menores, que ainda muitas vezes, tantas ainda não conhecem o Evangelho? Pensa sobre isso, né? Será que a gente está fazendo a nossa parte para receber o elogio que Roma recebeu ou não? Muito bem, e ele continua, Deus a quem sirvo de todo o coração, olha que coisa incrível essa afirmação, meus irmãos. Qual que é a forma que você serve a Deus? Será que eu e você poderíamos escrever uma carta e falar assim, Deus a quem sirvo de todo o coração? Será que isso é verdade em nossas vidas? Como era na vida de Paulo? Eu acho isso incrível, servir a Deus de todo o coração. Porque como é que a gente deve adorar a Deus? De todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Paulo fazia isso de forma expressa na sua vida. E a gente? Mas ele serve a Deus de todo o coração fazendo algo. O que ele faz? Pregando o evangelho do seu Filho. E aí ele mais uma vez se apropria, como ele fez na introdução, da questão da divindade de Jesus Cristo, né? Filho de Deus. O Evangelho. O que é Evangelho, meus irmãos? Boas novas, né? Que boas novas são essas? Como? Boas notícias. Mas que boas notícias são essas? Que existe uma esperança para a humanidade e ela está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, que existe uma esperança, existe uma razão para viver e ela se encontra exclusivamente em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. E você sabe que essa palavra Evangelho, de boas notícias, ela não é uma mensagem cristã, não é um termo cristão não, tá? Outras pessoas, outras religiões usavam também esse termo do Evangelho, mas que ficou, né, ele pegou na cultura cristã, mas não é exclusividade nossa não. E ele fala, esse Deus a quem ele serve de todo o coração, que ele faz o quê? Ele prega o Evangelho do Filho de Deus, esse Deus é o que dele? Testemunha. O que é testemunha? Nós temos aqui 2 oficiais de justiça, né? E temos Honório Causas, um doutor em assuntos jurídicos, né?
Aliás, essa igreja tem demais, misericórdia. O que é testemunha? Marcinho, Alonso. O que é testemunha? Aquele que faz o quê? Aquele que dá um testemunho. Muito bem. Olha só. Contadora é outra ideia. Aquele testemunho. Vocês sabiam que... Vou dar um exemplo para você o que é testemunho. Quando você vai fazer uma estrada, você tem que calcular como é que é o terreno. Porque tem terreno que é mais argiloso, arenoso, pedregoso, e isso influencia no nível de compactação do terreno e nas camadas para que ele não afunde, né? Então você tem uma máquina que você perfura, aí tem toda uma ciência, mas enfim, chega um determinado momento, pelo cálculo certo, que você tira uma porção lá debaixo da terra. Como é que chama essa porção? Testemunho. Olha que interessante. Isso é engenharia civil, viu, gente? Testemunho. Esse testemunho é uma prova de que, de fato, aquilo que eu penso que existe lá embaixo, de fato existe. O que é o testemunho? O que a testemunha faz? Ela dá testemunho daquilo que ela sabe, daquilo que ela viu, daquilo que ela conhece. Ok? E ele fala assim: Deus é minha testemunha. E olha, meus irmãos, é incrível a gente viver sem ter esse discernimento sobre as nossas vidas, que Deus é testemunha de tudo que a gente faz, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente fala. Deus é nossa testemunha. A gente pode fazer com que as outras pessoas não saibam aquilo que pensamos, falamos, vimos, fazemos. A gente pode viver uma vida de encenação, de personagem, mas Deus é nossa testemunha. Quê? Deus nos conhece profundamente e Ele pode dar um testemunho verídico, verdadeiro, pleno, sobre o que está. Da mesma forma que aquele equipamento faz a sondagem do terreno e tira um testemunho provando de fato o que tem naquele terreno, e por isso pode fazer o cálculo certo para a pavimentação, Deus pode dar um testemunho verdadeiro de quem nós somos. Existe muitas vezes, o livro de Norman Bremen, que fala o impostor que existe em mim. Muitas vezes a gente vive um papel de impostor. E Paulo fala assim: o que eu estou falando é tão verdade que eu convoco, olha só, meus irmãos, Deus como sendo minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E eu acho que aí nós entramos num outro aspecto da vida da igreja cristã atual que está sendo muito menosprezado, que é a questão da oração. Eu acho que vivemos tempos em que a prática de oração tem sido diminuída, esvaziada, no sentido de simplesmente pedirmos coisas a Deus. Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, Senhor, faz isso, faz aquilo outro, Senhor, tem... E oração não é isso, queridos. Oração é um momento de relacionamento com Deus. Oração é um momento de ação de Deus sobre as nossas vidas para que o nosso caráter seja mudado. Oração é um momento de intimidade com Deus. Oração é uma janela de oportunidade que se abre sobre as nossas vidas para que o Espírito de Deus mude o nosso caráter. Isso é oração. E Paulo fala que Deus era testemunha de como ele sempre se lembrava daqueles irmãos em Roma, que muito provavelmente naquele momento ele ainda não conhecia.
Ele não conhecia, ele estava constantemente em oração sobre eles. A gente ora, ou se não ora, se importa, pelo menos, com aquilo que nós nos envolvemos. Eu acho isso muito interessante a gente refletir sobre isso. Você já orou alguma vez porque ficou sabendo que o urso pardo, não sei das quantas, está em extinção? Você já orou por ele? Não. Por quê? Você não se envolve com este assunto. Não é. A gente acaba orando por aquilo que é importante para as nossas vidas. Quantas vezes a gente já orou este ano por missões? Quantas vezes nós oramos pelos que são perseguidos no mundo por causa do Evangelho? Tem coisas que eu recebo, né, hoje com os grupos de pastores que existem no WhatsApp, recebo notícias de perseguição do cristão, tem vídeos que eu deleto, de tão fortes que são. Cristãos sendo espancados, jogado numa vala, joga e filma, e joga querosene, álcool, sei lá, e põe fogo na pessoa viva. Em vários cristãos. O que está acontecendo atualmente? Qual que é o nosso nível de envolvimento para com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho? A gente não tem como estar em todos os lugares, né? A gente pode estar orando, a gente pode estar intercedendo, a gente pode estar se envolvendo com alguma causa. Eu citei aqui missões, mas tem tantas causas que a gente pode eleger em nossa vida como motivo de oração. A santidade da nossa igreja, os relacionamentos, a vida do pastor, tanta coisa que você deve estar se envolvendo em oração. E Paulo fala assim, olha, eu me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, no versículo continuando, finalmente, pela vontade de Deus, olha só, a gente tem que fazer tudo pela vontade de Deus. Porque se a gente fizer algo pela nossa própria vontade, a gente pode ter até a ilusão que deu certo. Mas a chance de dar errado é muito grande. Porque nós não fazemos de acordo com a vontade de Deus. Em tudo, meus irmãos. Namoro, casamento, emprego, vida profissional, tudo nós devemos fazer de acordo com a vontade de Deus. E ele fala assim, olha, eu espero que pela vontade de Deus, e lembremos, meus queridos, que a vontade de Deus deve ser soberana sobre as nossas vidas. Seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele ouve falar que está fazendo uma diferença muito grande, porque estava localizada na cidade mais importante da história da humanidade naquela época, e ele quer estar lá. E muitas vezes a gente, e infelizmente, ele foi lá em Roma. Se você, quem se lembra aí do estudo de Atos, nós vemos que o capítulo 27, o capítulo 28 de Atos, é da chegada de Paulo a Roma, relatada em Atos. Capítulo 27, capítulo 28. Depois leia lá na sua casa. Mas ele foi como pastor? Ele foi como missionário, como apóstolo? Não, ele foi como preso. Ficou lá pelo menos 2 anos, preso, condenado e executado. Mas é incrível que Deus proporcionou que ele tivesse um lugar que era liberado o acesso das pessoas. E durante esse tempo de prisão, Paulo escreveu, inclusive, outras cartas e ajudou a edificar de forma definitiva a igreja em Roma. Leia lá Atos 27 e 28. Ele continua, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês o quê? Algum quê? Dom espiritual. Você sabe qual que é a palavra no original, no grego, que é dom espiritual? Como é que é? Charismata, que é no grego.
Essa palavra, ela é muito mal entendida, muito mal compreendida e, infelizmente, daí vem o termo carismático, né? E ela foi corrompida ao longo desses 2000 anos da história do Evangelho. Nós temos algumas listas, perdão, nós temos algumas listas de dons espirituais que Paulo elenca os dons espirituais que ele considera importantes, e é muito interessante observarmos que eles são sempre listados em ordem de importância para Paulo. Tem lá listas, nós vamos ver uma dessas listas em Romanos capítulo 12, mas é bem mais para frente para a gente chegar em Romanos 12, mas tem em 1 Coríntios, o texto que nós lemos na abertura, eu li de forma proposital, tem uma lista, mais para frente tem outra lista em 1 Coríntios também. Nós temos basicamente 5 listas de dons espirituais que Paulo detalha então aqueles dons. E eu acho que muitas vezes a gente tem um discernimento muito equivocado sobre dom espiritual. Eu falo que a maior manifestação de poder espiritual que Deus pode fazer sobre a vida de uma pessoa é fazer um morto espiritual se tornar o quê? Um filho de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós estávamos o quê? Mortos em nossos próprios o quê? Delitos e pecados, né? Que o salário do pecado é a morte. E Deus, através do sacrifício mediado, né, por Jesus Cristo, proporcionou o quê? Que nós nos tornássemos o quê? Filhos de Deus. E isso não é valorizado, meus irmãos. As pessoas querem o barulho, querem a confusão. Tem igreja aí, com todo respeito, que abre as portas e põe uma bengala na porta, põe um óculos quebrado na porta lá e entra aqui que Deus vai... Gente, o que adianta um cego enxergar e ir para o inferno? O que adianta um aleijado andar e não ter sua vida transformada pela graça de Deus? Eu não estou aqui, e aqui no devido momento, nós vamos nos debruçar pausadamente sobre... Obrigado, irmã. Estava precisando mesmo. Pigarrinha aqui, obrigado. Nós vamos nos debruçar pausadamente, com cuidado, com respeito à Escritura Sagrada, como é o padrão da nossa igreja, sobre a questão da manifestação dos dons espirituais. Mas eu, de fato, me surpreende muito como é que este assunto hoje foi deturpado no meio evangélico. E ele fala assim, eu quero compartilhar algum dom espiritual. Será que Paulo está falando de quê? E olha só, o dom espiritual que ele quer compartilhar, ele tem um objetivo. Qual que é? Quer fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejam o quê? Mutuamente encorajados. Olha só, meus irmãos, essa é a função da igreja. E eu falo, devo ter falado com alguns dos irmãos aqui, que querem se tornar membros da igreja, eu falo assim, olha, aqui só dá certo se a igreja for bênção na sua vida, bênção na vida da igreja. É essa relação que rege o reino de Deus, de retroalimentação. A igreja ajuda a pessoa ajuda a igreja, e a igreja vai ajudando a pessoa, e a pessoa vai ajudando a igreja, e isso faz com que o reino de Deus tenha a capacidade de se expandir, de ser o fermento que leveda toda uma massa. E Paulo tem esse discernimento porque ele fala, o dom espiritual que Deus me deu, e qual que era o dom espiritual de Paulo? Do apostolado, de ensino. Lá para a igreja em Corinto, que ele trata com mais aspereza até, né? Eu falo, quem quer fazer uma pós-graduação em problema de igreja,
Estude 1º e 2º Coríntios, você vai ter problema de tudo quanto é jeito. E Paulo chega a algum momento que nos dá a impressão até que ele é meio sem educação na carta aos Coríntios, porque ele fala assim, que confusão é essa de vocês aí, gente? Eu quero falar uma palavra com vocês, que vocês possam entender do que vocês estão fazendo aí. Uma palavra. Queridos, então, o que ele quer compartilhar com o dom espiritual é o dom de ensino, o dom de apostolado, de dar direção. E ele quer que nesse relacionamento que Deus o capacitou a fazer isso sobre a vida da igreja, ele também seja abençoado pelo relacionamento. E é assim mesmo, meus irmãos. Estava tossindo aqui, a irmã trouxe água para mim. É isso mesmo. Um ajuda o outro, um cuida do outro. E esse relacionamento, essa rede de cuidado que existe sobre a vida da igreja, faz com que a gente possa ser, de fato, uma família de muitos membros semelhantes a Cristo Jesus. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, quando eu ministro para os irmãos, um sermão que eu tenho oportunidade de fazer aqui constantemente, eu também sou abençoado no relacionamento que eu tenho com vocês. É assim a vida da igreja. 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Olha só, queridos. Ele falou que ele gostaria de estar lá pela vontade de Deus. Ele teve vontade de ir lá, mas foi impedido. Só que tem cristão que não tem esse filtro, não. Você já teve aquela vozinha que fala assim, faz isso não. Aí você fecha o olho e fala, vou fazer sim. Aí o que acontece? Dá errado. Aí quando dá errado, o que a gente faz? Meu Deus, o que aconteceu? Não é verdade? Gente, Paulo tinha vontade pessoal de ter estado com essa igreja mais tempo atrás, mas Deus não permitiu que ele fosse. E ele foi submisso à vontade de Deus. A gente tem que ter sensibilidade espiritual, meus irmãos, para ouvirmos a vontade de Deus, e não somente a ouvirmos, mas também sermos o quê? Obedientes. Porque senão, queridos, o negócio dá errado e a gente chora. Chora porque tem escolhas sobre as nossas vidas que o custo dela na frente, o preço, a fatura para pagar é muito alta. É muito alta. Por quê? A gente não teve a sensibilidade para escutar, para ouvir a voz de Deus. Ele foi impedido. Ele teve discernimento que não era, ele tinha planejado, mas ele entendeu que ele iria no momento que Deus proporcionasse condições. E de fato foi, e ficou lá cerca de 2 anos, como nós citamos agora há pouco. Meu propósito, e ele repete aqui um conceito, né? Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tem colhido entre os demais gentios, né? E aí, meus irmãos, ele começa a introduzir o assunto do que seria o norte de todo o ministério de Paulo. Paulo é conhecido como um apóstolo dos gentios. O que é gentio, querido? A todo aquele que não é judeu, ok? Então, Paulo, se você estudar Atos com cuidado, você vai ver que chegou um certo momento que Paulo falou assim, olha, acabou, deu para mim. Eu não prego mais o evangelho para os judeus, eu vou pregar exclusivamente para os gentios. E a igreja em Roma era uma igreja que tinha judeus também, nós vamos ver no restante da carta, está claro, expresso, que havia judeus, mas havia muitos o quê? Gentios, porque o evangelho estava crescendo muito. E Roma, uma cidade que tinha cerca de 1 milhão de habitantes, tinha no máximo entre 40 e 50 mil judeus na época. E os judeus que lá viviam eram judeus helenistas, que nós vimos semana passada.
que era o judeu que tinha incorporado a língua, tinha abandonado o aramaico, que era a língua natal dos judeus na época, e estavam vivendo mais de acordo com a cultura grega. Beleza? Então, quero colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Quer dizer, olha, o meu objetivo é fazer da capital de Roma, fazer dessa cidade o centro do evangelho, para que todo mundo possa ser alcançado pelo evangelho. E aí ele fala algo que é incrível, né, meus irmãos? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, né? A gente fala de bárbaros, deriva a palavra barbeiro, né? Barbeiro é aquele que dirige muito bem, né? Nós temos vários exemplos de bons barbeiros em Poços de Caldas, né? O pessoal aqui, eu acho que os carros não têm seta em Poços de Caldas. Ninguém dá seta. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. O que é, da mesma forma que para o judeu, aquele que não era judeu era o quê? Gentio. Para o romano, aquele que não era romano era o quê? Bárbaro. Entendeu o conceito? Gentio é um conceito judaico. Aquele que não é judeu é gentio. Já na visão romana, e a gente vai entender a importância de saber melhor esse conceito, já no conceito romano, todo aquele que não é romano é o quê? É um bárbaro. Então ele fala assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. E Paulo, então, introduz aí o conceito da universalidade do alcance do Evangelho de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas capítulo 3, verso 26. Vamos ler até o versículo 29. Ele escrevendo para uma igreja na Galácia que tinha essa característica. Era metade de gentios e metade de judeus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que ele fala? Não há o quê? Judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são o quê? Um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, isso é uma quebra de paradigmas que os irmãos não têm consciência do impacto dessas palavras. Porque na antiguidade não tinha esse negócio de todo mundo ser igual, não. Não tinha nada disso, não. Homem e mulher não eram nada igual. Não eram iguais. Quando eu ouço, meus irmãos, com muita tristeza, falar que o cristianismo é uma religião machista, eu acho isso, eu chego a achar engraçado. Porque o cristianismo foi a religião que mais deu importância ao resgate do valor da mulher na história. A conversa de Jesus com aquela mulher samaritana era algo completamente improvável. Quando Paulo fala à igreja na Galácia, que o escravo, o livre, o judeu, o grego, o homem e a mulher é tudo uma coisa só, era algo que era considerado loucura. Mostrando de forma clara, inquestionável, que aos olhos de Deus, a criação dele, o homem e a mulher, tem exatamente o mesmo valor. Jesus morreu na cruz mais por um do que por outro, mais para o homem do que para a mulher, mais para o judeu do que para o gentio, mais para o livre do que para o escravo. Não, todos são um em Cristo Jesus. E essa mensagem resgatou um abismo que existia. Agora, isso não quer dizer que existam erros na história das religiões, né, em relação ao relacionamento com a mulher. Não tem nada a ver. O evangelho verdadeiro, genuíno, é de fato aquele que valoriza o papel da mulher. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por quê, meus irmãos? Nós vamos ver muito em breve que ele fala assim, não me envergonhe do evangelho. E a gente tem
um lapso temporal aqui que a gente não entende muito bem esta frase de Paulo. E nós vamos entender, porque ele fala assim, olha, como eu fui alcançado pela graça de Jesus Cristo, eu dou graças a vocês por causa da mediação de Cristo Jesus na história da minha vida, e eu que persegui a igreja de Jesus Cristo, eu sou devedor de vocês. E eu quero alcançar todo mundo que estava em Roma, tanto aqueles que são de cultura grega, porque o romano, por incrível que pareça, tinha incorporado a cultura grega, como também aqueles que não são da cultura grega, não são romanos, os bárbaros. Tanto aqueles que são considerados sábios, que eram aqueles que tinham então a cultura grega, como aqueles que eram considerados bárbaros, que eram considerados os ignorantes. O evangelho é para todo mundo. O evangelho é para todo mundo. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Porque Roma era uma cidade cosmopolita. Roma tinha de tudo. Ele falou assim, é isso mesmo que eu quero. Eu quero fazer que o evangelho alcance todo tipo de pessoas. Aquelas que são livres, aquelas que são escravos, homem, mulher, grego, de cultura grega, de cultura bárbara, os sábios, os ignorantes, todo mundo. É para isso que eu estou aí, é para isso que eu quero estar com vocês. E ele fala assim, não me envergonhe do evangelho. E esse texto, então, parece que a gente, quantas vezes eu ouvi esse versículo ser pregado, e a gente fala, se apropriar desse, quem é cristão não pode ter vergonha do evangelho na escola, não é verdade? Todo mundo que tem mais tempo de igreja ouve isso. Por que, meus irmãos, ele fala neste momento que ele quer pregar a todo mundo, que ele não se envergonha do evangelho? Porque, por incrível que pareça, meus irmãos, a mensagem do evangelho era vergonhosa. Jesus Cristo morreu aonde, meus irmãos? Na cruz. Aquele que morria na cruz era considerado o quê? Maldito. Era motivo de vergonha. O judeu já era naturalmente desprezado pela cultura grega, romana. O judeu era considerado um povo de menos valor. E dentre um povo de menos valor, havia alguém nascido em Belém, mas criado em Nazaré, uma cidade que tinha 400 pessoas lá. Esse sujeito pobre, sem pertencer a uma família influente, foi julgado, condenado e morreu aonde? Na cruz do Calvário. Esse sujeito era maldito. Quando se começou a propagar a mensagem de Jesus Cristo entre os romanos, as pessoas falaram assim, como você pode acreditar nessa mensagem de alguém que é maldito, sem valor? Você tinha que ter vergonha dessa mensagem. Olha só que incrível. Aí Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho. Como é que muda todo o conceito da história? Eu não me envergonho do evangelho. Por que eu não me envergonho? Por que eu não me envergonho de falar daquele que foi considerado anátema, maldito? Porque este evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que coisa incrível. Você considera esse evangelho digno de ser taxado como vergonhoso? Não considero, porque ele transformou a minha vida. É o que Paulo está falando. Este evangelho é o poder de Deus. E aí poder, meus irmãos, é dinamite. É poder de quebrar e de transformar as coisas. É dínamos. É isso que o texto está falando. Este poder de Deus, que era considerado maldito, vergonhoso, é aquele que transformou a minha vida. E eu quero falar isso com os irmãos, queridos. As pessoas só perceberão o valor que há em Cristo Jesus, como ele tiver, de fato, um poder transformador na sua vida. Quando as pessoas verem através da sua vida o poder que Deus
teve em sua vida de transformar o seu caráter, o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de tratar as pessoas, ninguém vai falar que o Evangelho é motivo de vergonha. Porque o mundo não conhece isso. O mundo não conhece isso. Então, eu não me envergonho desse Evangelho que tem sido taxado como vergonhoso. Porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Parece que ele está dando uma primazia para o judeu. É primazia ou temporal? É temporal. Por quê? Jesus Cristo era o quê? Era judeu. Raiz de Davi. Nós vimos aqui no texto. Então, o Evangelho surgiu de fato, primeiro, temporalmente, entre os judeus. Primeiro o judeu e depois para o grego. Nós vemos a expansão do Evangelho de forma clássica, clara, no livro de Atos. Encerrando então, meus irmãos, nosso tempo está acabando, ou já acabou, vou encerrar. Porque no Evangelho, olha só, meus irmãos, é revelada a justiça de Deus. E isso aí, meus irmãos, quando Martim Lutero, desesperado por entender uma razão da vida dele, desesperado para encontrar motivo para louvar a Deus, porque para Martim Lutero, Deus era um Deus que tinha prazer em punir as pessoas. E a gente tem esse conceito. O que é justiça para nós? Cada um receber aquilo que é devido. Aquele que merece, é o tal da meritocracia. Aquele que merece elogio, elogio. Aquele que merece prisão, prisão. Não é isso? Não é esse o conceito nosso de justiça? Olha o conceito de justiça de Deus. Tem um livro do Timothy Keller, escrito sobre esse assunto, transformador. Quem puder ler, Justiça Generosa. Um trem fantástico. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Que fé é essa, meus irmãos? Que aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deixam de ser criaturas de Deus e se tornam o quê? Filhos de Deus. A justiça de Deus é o seguinte: você merecia o castigo de Deus sobre a sua vida. Eu vou colocar o castigo de Deus sobre a vida do meu filho, Deus falando, para que você seja restaurado. A justiça de Deus é uma justiça generosa. A justiça de Deus é uma justiça transformadora. Nós não recebemos aquilo que nós merecíamos em função dos nossos pecados. Não, nós não recebemos. Nós recebemos justamente aquilo que nós não merecíamos, que é o cuidado, a filiação que nós temos em Deus através de Cristo Jesus. Olha que coisa transformadora. E Paulo, então, mais para frente, ele começa a falar sobre a degradação humana, para falar sobre a questão do pecado e para se apropriar, então, do termo justificação, que seria fundamental na reforma protestante. É sobre Romanos 1,17 que trouxe a primeira luz para a reforma protestante. Justiça de Deus. Justiça de Deus é generosa. Se Deus fosse justo na perspectiva que nós temos, a gente estava lascado. A gente tinha recebido o castigo que nós mereceríamos. Mas não, a justiça de Deus é generosa. Ele é um Deus de graça, de amor, de misericórdia sobre as nossas vidas. Esse é o antes de tudo de Paulo. Antes de eu entrar no assunto, eu queria só conversar isso um pouquinho com vocês, né? E para então, a partir de semana que vem, nós entrarmos propriamente no conceito da queda humana que Paulo trata a partir do versículo 18 do Evangelho da carta aos Romanos. Tá bom, queridos? Vamos orar para encerrar. Obrigado pela presença dos irmãos. Obrigado aos que estão nos assistindo online. Queria convidar os irmãos que puderem a se colocar em pé e vamos encerrar nosso culto.
Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre a Tua palavra. Guarde esta palavra, essa porção da Tua palavra em nossos corações. Ó Pai, obrigado porque a justiça do Senhor é diferente da nossa. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos fez Teus filhos. Obrigado, ó Pai, porque nós declaramos com fé que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado. Abençoe cada família aqui representada. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos no nome precioso de Jesus Cristo que fazemos isto. Amém. Boa noite, queridos.